Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Karin Regina Henrique Rosa e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, um tema que tem sido bastante falado nos últimos dias, muito provavelmente em razão da publicação da Lei 14.382 em junho de 2022, que trouxe um novo artigo para a Lei de Registros Públicos, disciplinando a adjudicação compulsória no âmbito do extrajudicial, procedimento feito diretamente no registro de imóveis. Bom, nesse vídeo, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento extrajudicial da adjudicação compulsória, mas também entender um pouco como que é a adjudicação compulsória, qual é a sua finalidade. Já vou começar aqui o compartilhamento da minha tela. Muito bem. A Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos, recebeu um novo artigo, então, o artigo 216-B, que foi trazido pela Lei 14.382. Essa lei bem impactante, que criou o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que ainda depende de regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça, mas que tem vários dos seus artigos já em vigor. É importante dizer que a adjudicação compulsória extrajudicial não constava na redação original da medida provisória 1085 de 2021. Lembram? A medida provisória 1085 foi publicada em dezembro, 27 de dezembro de 2021, e a sua lei de conversão, então, é a Lei 14.382 de junho do ano passado. O que acontece, então? Nós tivemos duas emendas que foram propostas, uma na Câmara dos Deputados e uma no Senado Federal. A da Câmara não foi acolhida, mas a do Senado foi acolhida. Então, trazendo o procedimento para dentro desta medida provisória e depois, então, da lei. O que aconteceu na sequência foi o veto presidencial parcial sobre este artigo 216-B, e o que foi vetado foi justamente o inciso 3º do parágrafo 1º, que trata da ata notarial, e o parágrafo 2º, que tratava da dispensa do registro do contrato, do instrumento, e a dispensa das certidões negativas do promitente vendedor. Este veto, né, em relação a estes dois tópicos, foi derrubado pelo Congresso Nacional no dia 22 de dezembro, agora, no finalzinho do ano, e então o que a gente tem é a redação na sua íntegra em vigor. Muito bem. Aqui eu trouxe para vocês a redação do artigo 216-B, eu não vou fazer a leitura dele completa, porque a gente vai falar sobre os tópicos, mas vocês podem parar aqui, dar um pause, né, para fazer essa leitura, pegar lá na Lei de Registros Públicos, ele já está com o artigo, a lei já está atualizada com a inclusão, e poderem, então, depois comparar com o que a gente vai falar aqui, para ver que está tudo contemplado, certo? Falando da adjudicação compulsória, o Código Civil, lá no artigo 1418, que por sua vez se encontra dentro do título 9º do livro 3, diz que é um direito do promitente comprador receber a escritura definitiva de compra e venda, que é o documento hábil, o título hábil, para que ele possa fazer o registro no registro de imóveis e transmitir a propriedade que ele adquiriu por meio de uma promessa, né, de um documento anterior de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos à aquisição. Então, aqui está bem claro que há esse direito à obtenção da escritura e, no caso de não conseguir a escritura ou de recusa, né, então a adjudicação do imóvel. Muito bem. O Código de Processo Civil também disciplina esse tema. Aqui a gente já falou. O artigo 501 do Código de Processo Civil diz: na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Bom, então o que acontece, né? Na adjudicação compulsória, o objetivo daquela pessoa que está buscando, que entra com a ação, aqui falando ainda do Poder Judiciário, é justamente obter aquele título para levar a registro. Por quê? Porque ele não conseguiu a escritura pública, que era um direito seu, que era uma prestação
da outra parte contratante dentro deste contrato, que é uma relação jurídica obrigacional, né? Os contratos são uma fonte das obrigações. Neste caso aqui, um contrato que é uma relação jurídica obrigacional complexa, porque estabelece prestações tanto para o credor quanto para o devedor, e a gente então busca com a adjudicação compulsória justamente a sentença judicial que vai substituir aquela manifestação de vontade que não aconteceu, porque a pessoa não compareceu ao tabelionato para manifestar a sua vontade e a escritura ser lavrada. Muito bem. Nós temos aqui situações desse instrumento de promessa que são distintas, né? Porque a promessa pode estar registrada ou não estar registrada. E aqui o que vai diferenciar é justamente a natureza do direito que vai gerar esse documento quando ele está registrado ou não, e dos efeitos que esse registro produz, então. Quando eu tenho uma promessa de compra e venda não registrada, eu tenho um direito subjetivo de natureza pessoal. É aquele direito que estabelece essas obrigações que eu falei para vocês, essas prestações entre os contratantes, aquelas pessoas que figuram ali no contrato como promitente vendedor, como promitente comprador. Quando eu tenho esse documento levado ao registro público, eu passo a ter um direito subjetivo de natureza real, porque vejam, o Código Civil, ele elenca lá no rol dos direitos reais o direito do promitente comprador. Então, uma vez registrado esse documento, ele passa a ser direito real e aí ele tem a qualidade, as características de ser oponível, né? O efeito erga omnes aqui que a gente chama, e ele atribui ao seu titular o direito de sequela, que é justamente o direito real de aquisição daquele imóvel. Já é pacífico, né? Nós temos inclusive súmula nesse sentido, que tanto a promessa registrada quanto a não registrada autorizam a adjudicação compulsória. Então, não é pressuposto para a adjudicação compulsória que aquele instrumento, que aquele contrato esteja registrado. O que vai diferenciar aqui realmente o registro do não registro é a oponibilidade a terceiros. Muito bem. Entrando na adjudicação compulsória extrajudicial, a gente tem aqui uma característica que é própria desses procedimentos que migram, né, do judiciário para o extrajudicial ou que passam por este fenômeno de desjudicialização, que é a facultatividade, né? A parte interessada é livre para decidir se ela quer ir para o judiciário ou se ela quer buscar diretamente no registro de imóveis, porque aqui a competência é do registrador de imóveis, de fazer o procedimento sem a intervenção do Poder Judiciário. O que vai ser o objeto dessa adjudicação compulsória? Então, o imóvel que foi negociado por meio de uma promessa de compra e venda ou uma cessão de direitos à aquisição de imóvel e os instrumentos ali, né, dessa negociação. A competência é do registrador de imóveis do local, né, do município onde estiver o imóvel, e ainda se nós estivermos falando de um município que tenha mais do que um registrador de imóveis, da área de competência daquele registrador. Esse procedimento ele tem início no registro de imóveis com o requerimento, que deve ser feito pelo advogado acompanhado dos documentos, tá? E a gente já vai ver então quais são esses documentos. Antes disso, vamos ver um pouquinho quem é que são os legitimados para o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. E aqui é importante fazer essa ressalva, porque no judiciário, o artigo 1418, né, do ponto de vista do direito material, né, fazendo uma interpretação bem restrita do que está no artigo, ele fala somente da legitimação do promitente comprador, ou do promitente cessionário ou do cessionário, né? Então ele fala lá, aquela pessoa que comprou um bem, fez o pagamento, mas ainda não recebeu a escritura definitiva. No caso de não conseguir, de haver uma recusa ou até mesmo de não localizar, né, aquele promitente vendedor, ele tem o direito de buscar a adjudicação compulsória. Então,
Esse legitimado ele está contemplado aqui, né, também na extrajudicial, mas a extrajudicial ela ampliou o rol de legitimados, trazendo também a possibilidade do promitente vendedor entrar com esse procedimento. E aí a gente tem a chamada adjudicação compulsória inversa. E aqui alguém pode estar se perguntando, né? Poxa, Karim, mas como assim o vendedor vai entrar com procedimento de adjudicação compulsória? Por quê? Sim, existe essa possibilidade e existe interesse do promitente vendedor também de não ter mais aquele imóvel no seu nome, né? Na medida em que houve uma contratação, em que ele recebeu a totalidade do preço e que só falta fazer a transferência, se houver recusa, se houver dificuldade de fazer essa escritura pública para que o vendedor possa transmitir a propriedade para o comprador, então ele pode sim entrar com esse procedimento. E vejam, o interesse se justifica porque muitas vezes esse promitente vendedor, por estar com o imóvel no nome dele, acaba sofrendo até uma execução, né? Por exemplo, se o promitente comprador não pagou o IPTU daquele imóvel, quem vai ser executado é o vendedor, porque está lá a matrícula, consta na matrícula ainda o nome dele como proprietário daquele bem, certo? Vamos falar um pouco então sobre esses documentos que vão acompanhar o requerimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Primeiro deles, claro, é o próprio instrumento, o contrato de promessa de compra e venda ou de cessão de direitos, aquisição de bem imóvel ou de sucessão. E aqui é importante chamar a atenção, né, de que, claro, tem que ter todos aqueles requisitos do negócio jurídico que está ali retratado e também a cláusula de revogabilidade e retratabilidade, tá? Eu coloquei aqui para vocês a inexistência de cláusula com previsão de arrependimento, mas que na prática se traduz com aquela cláusula que diz, né? Este negócio é irrevogável e irretratável, ou seja, ele não tem a possibilidade do arrependimento pelas partes. Então, contendo esta cláusula, vai ser possível a adjudicação compulsória. Claro que o outro requisito necessário aqui, imprescindível, é a prova do inadimplemento, e aqui cuida, não é o inadimplemento do não pagamento, muito pelo contrário, a prova da quitação também é um requisito, um documento que vai ter que ser apresentado. A prova do inadimplemento aqui é justamente daquela prestação que a parte se obrigou de comparecer no tabelionato de notas para a lavratura da escritura definitiva, que vai ser o documento hábil para fazer a transferência lá junto ao registro de imóveis. E aí, essa prova do inadimplemento, neste caso aqui, ela vai se dar como? Através da notificação que vai ser feita, então, ou para o promitente vendedor ou para o promitente comprador, né? Se for aqui no caso da adjudicação compulsória inversa, com prazo de 15 dias para o comparecimento para a lavratura da escritura, e essa notificação, de acordo com o artigo 216b, parágrafo 1º, vai ser feita pelo oficial do registro de imóveis ou pelo registrador de títulos e documentos. Então, na prática, o que vai acontecer, né? O primeiro passo da adjudicação compulsória é a notificação. Eu tenho que notificar aquela parte para que ela compareça num prazo de 15 dias no tabelionato, e caso isso não aconteça, então eu tenho a possibilidade do procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial. Além disso, o terceiro inciso do parágrafo 1º fala da ata notarial, né? Então, vejam, foi feita a notificação, essa notificação resultou, né, não cumprida, resultou inexitosa o comando, vamos chamar assim, né, de comparecimento ao tabelionato para a lavratura da escritura. Aí eu chego na ata notarial. Quais são os requisitos dessa ata notarial? A ata vai ter que conter a identificação daquele imóvel, né? E aí a sugestão é, se ele não estiver perfeitamente identificado na promessa, peguem a qualificação da matrícula, né? Peguem a descrição ali do imóvel conforme está na matrícula, porque isso vai facilitar depois a qualificação pelo registrador.
o nome e a qualificação do promitente comprador e dos seus sucessores, conforme o contrato, a prova do pagamento do preço. Então, aquela pessoa que busca, ela vai ter que comprovar que pagou a integralidade do preço, ou que foi paga a integralidade do preço, e a caracterização do inadimplemento. Por isso que eu estou dizendo para vocês, começa pela notificação, aí eu vou ter que trazer a prova de que, bom, o notificado não cumpriu e, portanto, está caracterizada, a mora está caracterizado aqui o inadimplemento. Além disso, as certidões dos distribuidores do local do imóvel e do domicílio do requerente, e vejam, essas certidões aqui, elas têm como finalidade única e exclusivamente provar que não existe uma demanda judicial, um processo judicial que discuta aquele contrato de promessa, tá? Ou aquele contrato de cessão. Então, o que que acontece? A ideia aqui é verificar se não existe uma ação de nulidade, uma ação de anulação do contrato, uma rescisão do contrato. Então, é verificar que, bom, aquele contrato realmente não foi objeto de discussão judicial e, portanto, está apto para instrumentalizar o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Além disso, o comprovante do pagamento do ITBI, e vejam, né, essa comprovação, ela vai ser feita para o registrador de imóveis, não consta na ata notarial como requisito para a ata essa comprovação. E nós temos ainda a procuração com poderes específicos. Então, pensando que o requerimento precisa ser assinado por um advogado, este advogado tem que ter uma procuração e os poderes nessa procuração precisam ser específicos. Então, aqui, se essa procuração for feita por instrumento público, né, atenção, tabelião, para colocar todas as informações relativas, né? Então, poderes específicos para requerer o procedimento de adjudicação extrajudicial perante o registro de imóveis tal, em relação ao imóvel objeto tal, conforme o contrato firmado na data tal, né? E aí, então, trazer bem especificado isso fica muito melhor do que, né? Sob pena de não ser aceito pelo registrador de imóveis. 3 itens importantes aqui, né? Nós já falamos que a gente já tinha até mesmo no processo judicial uma súmula que dispensava o registro prévio desse instrumento de promessa para a adjudicação compulsória. Então, o artigo 216b, lá no seu parágrafo 2º, reforça isso, né? Ele diz: não depende de prévio registro, não depende ainda de comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor. O que significa isso na prática? Que vocês não precisam apresentar, né? Se eu estou falando aqui para alguém que está encaminhando o procedimento, né? As certidões negativas municipal, federal, estadual, e o tabelião não vai exigir essas certidões para a lavratura da ata, e o registrador não vai exigir essas certidões como condição para o registro do título. E a terceira observação é de que, uma vez feita a qualificação positiva, né, a partir de toda essa documentação que o registrador vai receber, o próprio instrumento, o próprio contrato vai servir como título para o registro na matrícula, certo? Deixa eu finalizar aqui o meu compartilhamento. Espero que essas informações tenham sido esclarecedoras. Nós teremos outros vídeos para tratar aqui especificamente de pontos sobre a adjudicação compulsória. É um tema bastante rico, então podem ter certeza que novos vídeos virão por aí. Mas então quero deixar aqui meu agradecimento e qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês.